Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte e costura e modelagem, e no vídeo de hoje eu trago o passo a passo de corte e de costura dessa blusa aqui que eu já modelei no vídeo passado. Se você quiser ver também o vídeo aí com a modelagem, é só procurar e acompanhar aí todo esse passo a passo. Tem manga japonesa, tem gola colarinho e botões aqui no centro-frente. E lembrando sempre, para você que quer comprar o molde em PDF dessa peça, tem link de compra aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora tá querendo aí acompanhar o corte e a costura? Vem comigo, vamos pro vídeo. E aqui pro corte dessa peça, eu vou usar esse tecido, que é um crepe, mas você pode usar outros tipos de tecido também, um viscolinho, uma tricoline, uma lese também fica legal, uma viscose, enfim, são vários tecidos aí que você pode usar para fazer essa peça. Estou usando aqui, tenho aqui 1,5 m, mas na verdade não vai usar tudo isso, porque o tamanho aqui do molde é compatível com o tamanho M, então é na faixa de 1 m. Aqui eu já vou começar posicionando o tecido. Posicionei aqui certinho, ele está dobrado aqui, ó, as orelhas do tecido. Já coloco aqui o meu molde. Vou iniciar posicionando assim a parte frente, só prendo aqui com alguns pezinhos e venho fazendo o corte rente com a borda desse molde, porque ele já tem imagem de costura. Coloco assim os pezinhos, mas quem preferir pode usar também os alfinetes. E aqui não tem segredo, é só ir cortando assim, bem rente com a borda do molde. Aqui eu estou reposicionando, porque depois de cortar eu observei que não ficou certinho na listra aqui do tecido. Então, por isso que eu estou tirando aqui essa diferença para ele ficar certinho, né? Já que o meu tecido aqui é com listras. Agora eu vou continuar aqui cortando o restante aqui do molde, sempre rente com a borda. Finalizando aqui na parte da manga. Agora eu vou fazer as marcações aqui da abertura. Faço aqui a marcação com pique, para quando eu for costurar, né, já ter aqui a marcação certinha para passar ferro. Peguei aqui a minha tesourinha de arremate, que assim fica mais fácil para fazer. Marcado aqui, essa parte da frente, vamos para a parte costa. Puxei aqui o tecido e vou posicionar aqui o centro-costa na dobra do tecido. E aqui, quando eu estava fazendo o molde, eu acabei esquecendo, gente, de colocar as marcações de centro-frente, centro-costa, né? Marcar cada parte certinha, mas é importante vocês colocarem essas marcações. Aqui eu posicionei certinho, prendi com os pezinhos e venho fazendo o corte rente com a borda do molde, da mesma forma que eu cortei a parte frente, tá? E se você for iniciante e tiver qualquer dificuldade, usa os alfinetes, porque fica mais fácil. Finalizei lá a parte costa, aqui eu vou cortar esses detalhes, essa barrinha da manga. Aqui eu vou posicionar dessa forma no sentido do comprimento do tecido, porque eu estou com o tecido de listra. Se você tiver com o tecido normal, estampado ou liso, você pode cortar normalmente aí na largura, tá? Então aqui eu já estou posicionando a gola eu vou cortar normal aqui, ó, no comprimento do tecido, posicionando o molde, né, no sentido certo aqui do fio do tecido. Prendi aqui com alfinetes, porque por ser um molde menor, fica mais fácil posicionar assim com alfinetes, para não ficar saindo, né, se afastando a hora que eu for fazer o corte. Cortei aqui tudo em volta do molde. Eu vou fazer o mesmo processo agora para cortar aqui o pezinho da gola. Eu também vou prender aqui com alfinetes. E venho também fazendo o corte rente com a borda do molde. Já finalizando aqui o pezinho da gola. Tudo pronto aqui, cortei todas as partes, tá tudo certinho. Agora vamos para a costura. Aqui para a costura, o primeiro passo foi passar ferro. Eu passei ferro aqui na abertura, seguindo exatamente aquelas marcaçõezinhas, ó, que eu fiz aqui de 1 cm e depois dos 3 centímetros, que é a largura da abertura. Eu passei ferro, coloquei aqui uns alfinetezinhos para ajudar a hora que eu vier passando aqui a costura, já que esse tecido tem bastante caimento, então
colocar os alfinetes ajuda bastante. Se você preferir, você pode também colar uma entretelazinha. Eu aconselho que você cole uma entretelazinha de malha, mas no caso aqui eu tô sem entretela de malha, por isso que eu não colei. Tô passando aqui a costura bem na dobrinha, nessa borda aqui que eu dobrei e passei ferro, e aí fica assim, certinho aqui a costura, bem na bordinha. Vou fazer o mesmo aqui, ó, fiz o mesmo com a outra parte, e vou passar aqui para os ombros. Vou colocar assim, frente e costas, direito com direito, e já venho passando a costura. É uma peça simples, só a parte da gola mesmo é que vai ter tem mais detalhes, né, para vocês acompanharem. Mas o restante aqui é bem simples, é uma peça legal até para quem é iniciante. Passado aqui a costura, já vou fazer o mesmo aqui com o outro ombro. Passei aqui a costura também no outro ombro, ficou assim. Agora eu preciso ir lá para a overlock para passar o acabamento nesse ombro, para depois já vir aqui costurando o detalhe da manga. Passei o acabamento lá na overlock. Lembrando que quem não tiver overlock pode passar um zigue-zague ou até mesmo um acabamentozinho em viés. Aqui estou com o acabamento, ó, com o detalhe da manga. Dobrei e passei ferro. E agora eu venho aqui na bordinha da manga, na barra da manga, posicionando ele assim, já dobrado, e passando a costura. Vou encaixando aqui certinho em toda a minha manga, frente e costas, e passando a costura. Esse detalhe aqui, quando a gente passa ferro, fica bem prático para vir aqui e costurar na peça. Por isso eu aconselho sempre passar ferro antes. Ficou assim, já faço o mesmo aqui, ó, com o outro lado. Fiz a mesma coisa. Agora eu preciso voltar lá no overlock para passar o acabamento antes de fechar a lateral. Passado o acabamento aqui do detalhe da manga, agora eu já posso vir aqui e fazer o fechamento lateral, encaixando aqui, ó, bem certinho e passando a costura em toda essa lateral aqui da blusa. Vou iniciar aqui pela barra. Venho passando aqui essa costura com margem de 1 centímetro, sempre encaixando aqui certinho, alinhando um tecido abaixo do outro e passando a costura. Encaixo aqui certinho esse encontro do detalhezinho da manga. Se você preferir, pode usar um alfinete para ajudar com essa parte. Passei a costura, ficou assim, ó, certinho. Vou fazer o mesmo aqui com o outro lado. Aqui eu já passei novamente a costura do outro lado, da mesma forma. Agora eu vou lá pro overlock, passar o acabamento da barra e também aqui da lateral. Passei o overlock em toda a barra. E eu já vou aproveitar aqui e fazer a costura da barra, porque assim depois eu vou só finalizar colocando a gola. Aqui eu tô fazendo uma dobrinha de 1 centímetro, mais ou menos, e venho passando a costura, só dobrando mesmo aqui, na largura de 1 centímetro. Quem preferir pode fazer outro tipo de barra também, uma barra lenço, né, que é uma barra mais fininha, mas no caso aqui eu só dobrei mesmo 1 centímetro e passei a costura. Ficou assim a parte aqui da barra. Agora vamos para a parte da gola. Vou separar aqui e vou preparar aqui a minha gola. Eu já colei entretela, colei uma entretelazinha de tecido. E a entretela eu coloco sempre assim, ó, deixando aqui a margem de costura. Eu corto sempre pelo molde, justamente para deixar já esse espaçozinho de costurar. Então, a entretela fica sempre mais estreita. Aqui no pé da gola, eu passei ferro, dobrando aqui esse centímetro, ó. Colei a entretela menorzinha também, ó, com um espaçozinho de 1 centímetro, dobrei aqui nessa parte e passei ferro. Já vou iniciar aqui passando uma costura nessa dobrinha. Essa primeira costura aqui eu passo com a largura do pé da máquina e vou passando aqui em toda essa parte do pé da gola. Finalizado aqui essa primeira costura, já vou fazer a marcação aqui do centro, né, do meio desse pezinho da gola. Dobro aqui e faço um pique.
E vou costurar agora a parte de cima, a parte superior da gola. Posicionar aqui certinho as duas partes. Eu costuro sempre aqui, ó, pelo lado da entretela, porque assim eu consigo ver aqui para a costura pegar bem certinho. E eu vou costurando aqui exatamente na bordinha da entretela. Paro aqui no cantinho com a agulha para dentro. E continuo aqui posicionando os tecidos e passando a costura. Finalizando aqui na lateral. Vou cortar aqui e tirar um pouquinho desses excessos de tecido, principalmente aqui nos cantinhos. Sempre tiro assim um pouco do excesso e principalmente aqui, ó, nos cantinhos. Para quando desvirar não ficar com volume. Agora é só desvirar aqui certinho. Nesse cantinho aqui eu costumo sempre dar uma ajeitadinha com um alfinete ou com uma agulha mais grossinha, com muito cuidado para não esgaçar o tecido. Então eu arrumo aqui para ficar bem certa, bem certinho aqui, ó, a pontinha da gola. Ficou certinho aqui, vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Prontinho aqui o outro lado também. Agora eu venho com um pesponto, passo um pespontozinho aqui em toda a gola com a largura do pé da máquina. Então eu vou só posicionando aqui, arrumando bem o tecido, para não ficar revirando aqui, né, pro outro lado. Paro lá no cantinho, continuo aqui, ó, arrumando bem esse tecido, para ficar bem certinho, para não ficar revirando nem pro lado de cima, nem pro lado de baixo. Vou arrumando tudo aqui e passando o pesponto em toda essa parte superior da gola. E chegando aqui no finalzinho da lateral, eu vou continuar passando aqui a costura para prender esses dois tecidos. Essa costura aqui eu passo bem na bordinha, é só para fixar mesmo as duas partes aqui do tecido. Passado aqui a costura, eu também vou fazer aqui uma marcação no centro dessa parte, faço um pique. E agora eu vou juntar aqui todas as partes da gola. As duas partes aqui do pé de gola com a parte superior. Coloco assim a parte que tá com a entretela. Vou marcar também o meio aqui desse outro pezinho da gola que ficou sem entretela. Vou posicionar a parte superior da gola aqui por cima, colocando assim, ó, a parte que tá com a entretela para baixo. Centralizo bem aqui nas marcações e venho com o outro pezinho de gola aqui por cima, sempre alinhando aqui todas as marcações que eu fui fazendo com o pique. Vou colocar um alfinete para segurar aqui essa parte. Vou encaixar aqui o finalzinho da parte superior da gola. Vou encaixar aqui certinho e vou prender também com o alfinete. Estou colocando assim, vou usar só 3 alfinetes, mas se você quiser, você pode colocar mais alfinete para ir prendendo aqui e segurando toda essa parte. Estou fazendo o mesmo aqui com o outro lado, deixo bem certinho aqui, bem encaixado, e já venho aqui para passar a costura. Passo aqui do lado que tá a entretela, nem vou colocar alfinetes aqui, eu só vou segurar mesmo e já venho passando, ó. Sempre seguindo aqui a bordinha da entretela. Posiciono aqui certinho, essa parte, se você preferir, você pode também passar um alinhavo, para os iniciantes aí ajuda bastante. Agora eu vou seguir aqui com a costura, sempre tomando como base a borda da entretela. Por isso que é legal cortar a entretela assim, menorzinha, porque quando a gente vem passar aqui a costura, dá para ir usando como um guia a borda da entretela.
Então, vou passando aqui tudo, já chegando aqui do outro lado, tirei aqui o alfinete e continuo aqui costurando até essa última curva. Passando aqui certinho, venho aqui, ó, nessa parte curva, vou tirar um pouco desse excesso do tecido, fazendo assim uma dobrinha e cortando. Eu corto sempre assim com esse formatozinho de um V, porque tira o excesso do tecido aqui por dentro. Vou aparar um pouquinho aqui também a sobra e aí vou desvirar. Desvirando aqui vai estar assim, ó, certinho. Vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado. Já venho aqui e passo, e tiro, né, o excesso também e desviro. Ficou assim certinho. Eu gosto sempre de conferir aqui para ver se ficou tudo igualzinho os dois lados. Aqui tá certinho. Agora eu venho com um pesponto aqui nessa parte. Vou começar aqui o pesponto em cima do pé da gola, um pouquinho antes aqui da lateral, da parte superior. Vou puxando aqui, deixando bem retinho esse tecido, principalmente o tecido que tá por baixo. Eu venho puxando certinho para ele não fazer nenhuma dobrinha e vou passando esse pesponto até próximo aqui da lateral do outro lado aqui da gola. Sempre arrumando assim certinho para não ficar nenhuma preguinha. Vou parar aqui, ó, um pouquinho antes da parte superior, né, do final da parte superior. Ficou assim esse pesponto no centro aqui, né, no meio da gola. E vou costurar aqui no decote. Antes eu vou fazer aqui a marcação do meio do decote costas. Já tirando aqui essas pontinhas de linha também. E vou fazer uma marcação no finalzinho aqui, nessa parte de baixo do pé da gola. Dobro aqui ao meio e faço a marcação com um pique. Agora eu vou centralizar aqui essa marcação da gola com o pique que eu fiz no decote. Vou colocar aqui um alfinete. E vou encaixar aqui na parte frente, né, no meio frente, tanto de um lado quanto do outro. Venho aqui com essa parte, eu deixo assim bem alinhado com o centro frente, coloco um alfinete, já faço o mesmo aqui com o outro lado, deixando sempre bem alinhado com o centro frente. Tá certinho aqui, agora eu vou passar a costura eu vou passando aqui, ó, nessa sobra, nessa margem de costura, sem pegar nessa parte que tá com a entretela, tá? Essa costura aqui, ela precisa costurar só a parte do pé da gola, que tá sem a entretela, no decote. Vou posicionando aqui certinho e passando a costura. Quem preferir, pode usar mais alfinetes aqui para segurar, pode usar também um alinhavo, que ajuda bastante. Aqui eu vou alinhando bem certinho essa parte do decote abaixo do pé da gola e passando a costura até finalizar aqui na outra parte, né, no outro lado aqui do centro frente. Sempre alinhando aqui os tecidos para não ficar com nenhuma sobra. Tiro aqui o alfinete e finalizo a costura com o retrocesso. Ficou assim. Agora eu vou passar o pesponto aqui no finalzinho da gola. Essa parte aqui vai para dentro da gola, essa margem de costura. E eu vou continuar aqui o pesponto. Pego aqui um pouquinho antes de onde eu parei e vou seguir aqui até pespontar toda essa parte final aqui do pé da gola. Posicionar aqui certinho, um pouquinho antes do finalzinho da costura que eu havia passado. E agora eu vou seguir aqui, passando o pesponto nessa parte aqui mais redondinha do pé da gola.
Essa parte aqui é sempre mais trabalhosa, então a gente vai arrumando. Tô usando aqui a pontinha da tesoura para dar uma ajuda. Paro assim, ó, com a agulha para dentro, lá no cantinho. E aqui eu vou seguir passando esse pesponto. E para ele ficar certinho do outro lado, eu vou sempre posicionando essa parte aqui que tá por cima com a entretela. Eu vou posicionando a borda bem certinho em cima da costura, daquela primeira costura que eu passei aqui no pé no decote, né? Quando eu passei aqui a costura da gola no decote, tinha uma costura, e é essa costura que me serve aqui como um guia para que esse pesponto pegue certinho dos dois lados, tanto na parte aqui de cima que vocês estão vendo, como também na parte de baixo. Já estou finalizando aqui do outro lado, passando aqui um pouquinho por cima de onde eu parei com o pesponto, e aí fica assim, ó, certinho, tanto a parte de baixo como também aquela parte de cima, né, que vocês estavam vendo aqui eu costurando. E tá pronto aqui a parte de costura. Eu vou fazer as casinhas, pregar botão e volto para mostrar essa peça pronta. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, detalhezinho aqui da gola, dá para usar assim mais abertinha também, detalhezinho aqui da manga, bem soltinha, bem confortável. Dá para usar também aqui por dentro, assim, da calça, né, da parte de baixo, quem gosta. E dá até para usar ela toda abertinha aqui no estilo camisa, com um topzinho por dentro. Parte costa aqui, bem soltinha também, bem nesse estilo, né, de camisa. E lembrando sempre, para você que quer comprar o molde dessa peça, o link de compra tá aqui no primeiro comentário do vídeo. Se você gostou, já compartilha com mais pessoas, já deixa um curtir aqui no nosso vídeo, deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.